A força de Davi. Uma lição de coragem e determinação. Há milhares de anos, em uma terra distante, um jovem pastor chamado Davi viveu uma história que ecoa através dos séculos. Davi, um humilde pastor, foi escolhido por Deus para enfrentar um desafio épico: derrotar o gigante Golias, um guerreiro temido que aterrorizava seu povo. Davi não era um soldado experiente nem um líder político renomado, mas sim um humilde pastor de ovelhas. No entanto, sua humildade e fé inabalável o tornaram o escolhido para enfrentar Golias. Apesar de sua juventude e da descrença dos outros, Davi aceitou o desafio com bravura e confiança. Quando Davi se apresentou diante do rei Saul e se ofereceu para lutar contra Golias, ele foi ridicularizado e subestimado. Afinal, como um simples pastor poderia enfrentar um guerreiro tão temido como Golias? Com sua estatura colossal e sua armadura impenetrável, Golias era uma ameaça que nenhum homem ousava enfrentar. Mas enquanto os soldados de Israel tremiam de medo diante do desafio, Davi, com sua fé inabalável em Deus, viu uma oportunidade para provar sua coragem e defender seu povo. Apesar dos protestos de sua família e das dúvidas dos outros, Davi se ofereceu para enfrentar Golias. O confronto entre Davi e Golias era mais do que uma simples batalha. Era um teste de fé, coragem e determinação. Enquanto Golias avançava em sua imponência, Davi permanecia firme, sua mente focada e sua fé inabalável. Ele sabia que não tinha chances contra o gigante filisteu apenas com suas próprias forças, mas confiava plenamente no poder e na proteção de Deus. A multidão que observava segurava a respiração enquanto Davi balançava a funda, preparando-se para lançar a pedra. O tempo pareceu diminuir enquanto ele mirava no ponto fraco de Golias, um pequeno espaço entre as placas da armadura que protegiam o gigante. Era um alvo difícil, mas Davi confiava em sua habilidade e na orientação de Deus. Então, com um movimento fluido e preciso, Davi soltou a pedra. O projétil voou em direção ao gigante com uma velocidade surpreendente, impulsionado não apenas pela força física de Davi, mas pela fé que o sustentava. Os espectadores assistiram com admiração e incredulidade quando a pedra atingiu seu alvo com uma precisão milagrosa, acertando Golias em cheio na testa. Um silêncio chocante caiu sobre o campo de batalha, enquanto Golias cambaleava e caía ao chão, sua imponente figura agora reduzida à insignificância diante do poder de Deus manifestado através de Davi. O povo de Israel, que antes tremia de medo diante do gigante, agora gritava em êxtase e louvor pela surpreendente vitória de Davi. Davi correu em direção ao corpo caído de Golias, sua mente girando com uma mistura de choque e gratidão. Ele mal conseguia acreditar no que havia acabado de realizar, na maneira como Deus o havia capacitado para derrotar o inimigo mais temido de Israel. Suas mãos tremiam com a adrenalina da batalha, mas seu coração transbordava de fé e gratidão. Enquanto Davi se aproximava do gigante caído, ele pegou a espada de Golias, um troféu da batalha que testemunharia a grandeza de Deus. Ele ergueu a espada ao céu em um gesto de louvor e agradecimento, reconhecendo que sua vitória não era sua, mas de Deus, que o havia capacitado e fortalecido. Os soldados de Israel que haviam se acovardado diante de Golias, agora se encheram de coragem e determinação, inspirados pelo exemplo de Davi. Eles avançaram com renovado vigor, perseguindo os filisteus que fugiam em desordem e confusão. A batalha que parecia perdida agora se transformou em uma vitória esmagadora para Israel. Tudo por causa da fé e coragem de um simples pastor chamado Davi. Enquanto o povo de Israel celebrava sua vitória, Davi permaneceu humilde, reconhecendo que tudo o que ele havia alcançado era por causa da graça e do favor de Deus. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando e que muitos desafios ainda estavam por vir. Mas ele enfrentaria cada um deles com a mesma fé inabalável e determinação que o havia levado à vitória sobre Golias. E assim, Davi tornou-se não apenas um herói em Israel, mas uma inspiração para todas as gerações futuras. Sua história seria contada e recontada ao longo dos séculos, lembrando a todos que não importa quão grande seja o desafio, com fé em Deus e coragem, tudo é possível. Davi não era apenas um pastor de ovelhas. Ele era um guerreiro valente, um líder destemido e, acima de tudo, um homem de Deus. E sua vitória sobre Golias seria lembrada como um testemunho eterno do poder e da fidelidade de Deus. Essa foi a história de hoje. Deixe seu comentário e não esqueçam de seguir aqui.
Um grande abraço e até o próximo encontro.